Espaços LP. Essas serão pequenas videoaulas sobre o espaço LP, o espaço das funções ou das classes de equivalência das funções P integráveis. Então, vamos considerar primeiro um espaço de medida, que ele vai chamar de X. Esse espaço está munido de uma sigma-álgebra F e de uma medida μ. E vamos supor que nós temos um número P ou igual a 1 e que seja finito. Depois a gente faz o caso P igual a infinito. Vamos definir a seguinte classe de funções, que é L, P de μ, é o conjunto de todas as funções φ de x em R, tais que a integral de x do módulo de φ na potência P, de acordo com a medida μ, isso aqui é finito. É evidente que aqui, no lugar de R, você poderia colocar os números complexos, né? Então, você pode colocar um corpo K, né? Mas vamos supor que seja R para ficar simples, né? Não vai mudar muita coisa. Então, vamos considerar o R. Temos, então, essa classe de funções, né? Caso particular, por exemplo, quando P é igual a 1, isso aqui vai dar, se você tiver uma função que esteja nessa classe, isso aqui vai dar uma função tal que o módulo de φ de μ, a integral em x é finita. Ou seja, φ é integrável, μ integrável. Então, seria a classe das funções μ integráveis. Tá? Vamos definir sobre essa classe uma norma. Vamos definir uma norma. Por quê? Porque a gente quer construir esse espaço LP, né, que ainda não é esse mesmo que está aqui, tanto que a letra L é diferente. A gente quer construir esse espaço LP, que está aqui no título, como um espaço de Banach, um espaço normado, e a norma é completa, né? E vamos provar também que esse espaço é separável. Então, a gente vai precisar percorrer um certo caminho. As videoaulas serão curtas, ponto a ponto. Vamos ver primeiro, nessa videoaula, algumas definições básicas, né? O que nós queremos é construir uma norma. Então, o candidato para a norma desse espaço é o que nós chamamos a norma P, que a gente vai definir assim. Por definição, será o seguinte: você vai pegar a integral do módulo da função φ na potência P, de acordo com a medida μ, isso é não negativo, e você, como você levou a potência P, você vai extrair a raiz pésima. Esse é um procedimento matemático similar ao seguinte: vamos entender aqui a analogia. Se você tivesse com vetores, a integral seria a soma. Aqui você teria as coordenadas dos vetores em módulo elevado a P, né? Vamos supor que o P fosse 2. Vamos supor que o P fosse 2. Então, você não precisaria do módulo e ficaria com o quadrado, a soma dos quadrados das coordenadas. E extrairia a raiz quadrada. Isso nada mais é do que a norma euclidiana do vetor x1, xn. Então, a diferença aqui é que a potência pode variar, pode ser um P, né? P qualquer, modo que 1, e a raiz quadrada, que é se tomar isso tudo na potência 1 sobre 2, você coloca o inverso, 1 sobre P. A analogia vem daí. Então, a ideia toda de definir uma norma dessa maneira é porque a gente
imagina, suspeita que faz sentido, porque a norma euclidiana satisfaz as propriedades de norma que nós já conhecemos. Então, para colocar uma potência qualquer, P maior ou igual a 1, a gente segue o padrão da norma euclidiana, que seria justamente essa expressão que está aí. E aí restaria provar que isso realmente também define uma norma, que é o que a gente quer fazer. Tá? Isso vai ficar para as aulas mais adiante. Por enquanto, a gente está definindo, a gente quer mostrar que isso dá uma norma. Tá? Muito bem. Para mostrar que isso dá uma norma, a gente vai precisar de uma coisa chamada desigualdade de Minkowski. Para mostrar a desigualdade de Minkowski, a gente vai precisar de uma outra, que é a desigualdade de Hölder. Então, a gente vai ter que demonstrar essas desigualdades aí mais adiante. Ok? Por enquanto, ainda não. Então, temos o candidato à norma, que é essa expressão, tá? Sempre lembrando P maior ou igual a 1. Tá? Para mostrar que isso aqui é uma norma, o que eu tenho que mostrar? São 3 propriedades, né? Para ser uma norma, eu precisaria do seguinte. Né? Isso aqui deveria ser 0 se somente se a função φ fosse a função nula. Se você tiver um escalar lambda multiplicando φ, então isso aqui tem que dar o módulo de lambda vezes a pressuposta norma de φ. E temos também a desigualdade do triângulo. Se você tiver uma soma, φ mais psi, isso tem que ser menor ou igual à norma de φ mais a norma de psi. Temos essas 3 propriedades aí. Essa daqui, que é a desigualdade triangular, ela é mais difícil, porque vai requerer desigualdades. A gente tem que majorar essa norma P, que é uma integral. Então, não tem que majorar integrais. Por isso, a gente vai precisar da desigualdade de Minkowski e da desigualdade de Hölder, tá? Para mostrar a desigualdade triangular. Mas aqui também acontece um problema, né? Nesse primeiro passo aqui, ó, nessa primeira condição. Por quê? Porque quando a integral de uma função é 0, não necessariamente o integrando é idêntico à função nula. O integrando pode ser 0 quase certamente na medida μ, em quase toda parte. Né? Quase certamente é quando você está falando de espaço de probabilidade. Aqui é um espaço de medida x, então, em quase toda parte. Então, não é verdade, a gente não pode dizer que seja verdade, que se a integral, vamos colocar aqui a potência P, então você fica só com a integral do módulo de f de φ na potência P. Se isso aqui for 0, não é verdade, não posso concluir isso, que a função φ seja constante igual a 0 em toda parte. Porque a gente sabe que se nós mudarmos a função 0 para uma outra, φ chapéu, que é igual a φ μ QTP, né, a integral também vai ser 0. Também vai ser 0. Porque a diferença é num conjunto que tem medida nula. Isso é um resultado de teoria da medida que todos conhecem. Então, aqui tem um problema. Né? A gente não pode garantir aquela primeira propriedade da definição de norma, segundo a qual, se a norma de um elemento do espaço é 0, então é porque aquele elemento é o elemento nulo do espaço. Né? Você não pode garantir essa primeira propriedade aqui. Né? Não tem como. Né? Então, o que a gente vai fazer é dar um pulo. A gente vai identificar todas as funções que têm integral nula, todas as funções cujo módulo tem a integral nula.
Tá? Então, essas funções vão diferir da função identicamente nula em um conjunto de medida nula. Então, haverá toda uma classe de funções que a gente vai colocar numa sacola só. Tá? São as classes de equivalência. Então, eu teria que mostrar que isso é uma classe de equivalência. Tá certo? Então, como é que vai fazer? A gente vai identificar duas funções, a gente vai criar aqui uma classe de equivalência. Vamos identificar duas funções φ1 vai ser equivalente à função φ2, se e somente se e somente se a diferença entre as duas, tá? Ela for em qualquer ponto x, isso for igual a zero, em qualquer ponto x não, no ponto x ela será igual a zero para x em um conjunto de medida total. Ou seja, a gente vai dizer que o φ1 menos φ2 é igual a zero, μ_QTP. Se isso for a função nula, μ_QTP, em quadro toda parte, de acordo com a medida μ. Tá? Isso quer dizer o seguinte, existe um conjunto mensurável, na sigma álgebra F, tal que a medida do complementar, também é mensurável, né? É zero, e tal que para todo x pertencente a A, o φ1 de x menos φ2 de x, que nada mais é do que a função diferença avaliada no ponto x, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Ou seja, isto é, o φ1 de x é igual a φ2 de x. Em outras palavras, φ1 é igual a φ2 μ_QTP. Então, quando isso acontecer, você vai colocar todos os irmãos gêmeos de φ1, que são aqueles iguais a ele em quase toda parte, de acordo com a medida μ, na mesma sacola. Então, você vai dizer que são equivalentes. Né? Então, se você estiver calculando a integral do módulo de φ1 na potência P, se você modificar o φ1 em um conjunto de medida zero, você fica despreocupado, tá? Porque tudo vai ter a mesma norma. Tá? Então, você define essa relação de equivalência. Isso, de fato, se configura numa relação de equivalência. Então, a gente tem que mostrar isso. Isso é uma relação de equivalência. O que é aqui a relação de equivalência? Né? Vamos ver aqui a relação de equivalência. As propriedades que definem a relação de equivalência. Tem que mostrar que elas são satisfeitas. Tá? Então, a gente tem que mostrar que isso aqui é transitivo, né? Se φ1 é equivalente a φ2 e φ2 é equivalente a φ3, então isso aqui implica que φ1 é equivalente a φ3. φ1 é equivalente a φ2, implica que φ2 é equivalente a φ1. Tá? Então, e que φ1 é equivalente a ele mesmo, né? Essas duas últimas são triviais. Tá? Essas duas últimas são triviais. Porque você não precisa fazer a modificação μ nula sobre o φ1. Isso aqui está tranquilo. Se o φ1 difere do φ2 em um conjunto de medida nula, então o φ2 difere de φ1 em um conjunto de medida nula. E aqui, se o φ1 difere do φ2 em um conjunto de medida nula, então existe um mensurável A, tal que a medida do A é zero,
do A complementar é 0. E existe com a propriedade que, para todo x pertencente a A, o φ1 de x é igual a φ2 de x, e existe um conjunto mensurável B, tal que a medida μ do complementar de B é 0, e para todo x pertencente a B, vale φ2 de x igual a φ3 de x. Então, você vai definir um conjunto C como sendo a interseção B. A interseção B. Evidente, o complementar de C é o complementar de A, união complementar de B. Então, a medida do complementar de C é menor ou igual à medida do complementar de A mais a medida do complementar de B, que é 0 mais 0, que é 0. Como tem que ser maior ou igual a 0, então, evidentemente, a medida do complementar de C é 0. Ou seja, C tem medida total, o complementar tem medida 0. Para todo ponto X na interseção, o ponto X tanto pertence a A como pertence a B. Portanto, vale essa primeira igualdade, φ1 é igual a φ2, e vale a segunda igualdade, φ2 igual a φ3. Portanto, vale φ1 de x igual a φ3 de x. Então, essa relação é transitiva. Em um conjunto de medida total vale a igualdade, ou seja, só não vale em um conjunto de medida zero. Tá? E, portanto, isso define realmente uma relação de equivalência, como a gente queria. Tá? Continuando. As propriedades de espaço vetorial, elas permanecem com a classe de equivalência. Então, se você tiver, por exemplo, φ1 equivalente a φ2 e um ψ1 equivalente a ψ2, então, φ1 mais ψ1 é equivalente a φ2 mais ψ2. E, além disso, essa aqui é uma coisa. Além disso, você tem o seguinte. Se você tiver um lambda real e φ1 equivalente a φ2, então, lambda φ1 é equivalente a lambda φ2. Tá? Então, vamos demonstrar essas propriedades aí, porque a gente quer que as propriedades de espaço vetorial permaneçam. Né? Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que φ1 é equivalente a φ2. Isso quer dizer o seguinte, existe um mensurável A, vamos indexar por φ, porque eu estou partindo dessa relação entre os φs, né? Tá certo? Entre os φs. Existe um mensurável A, tal que a medida do complementar é 0, né? E para todo x pertencente a esse mensurável, vale a igualdade. φ1 de x igual a φ2 de x. Vale a igualdade aí. Tá? Similarmente, quando o ψ1 é equivalente a ψ2, isso quer dizer que existe um mensurável
que eu vou chamar de A psi, mensurável na sigma álgebra F, tal que a medida do complementar de A psi é 0 e para todo x pertencente a psi, que é um conjunto de medida total, vale a igualdade entre o psi1 de x e o psi2 de x. Vale essa igualdade aí. Tá? Portanto, agora o que a gente faz? A gente vai defina um conjunto A como sendo a interseção de A∠φ com A psi. Né? É a interseção de dois conjuntos de medida total. A gente já sabe, pelo mesmo raciocínio que nós aplicamos lá atrás, que a medida do complementar de A é 0 e o A é mensurável, né? Porque é a interseção de dois mensuráveis. Tá? Então, quando você tem esse conjunto A, valem as duas igualdades. O φ1 de x é igual a φ2 de x e o psi1 de x é igual a psi2 de x. Portanto, quando você define a soma, portanto, φ1 mais psi1 no ponto x, tá? Que nada mais é do que φ1 de x mais psi1 de x, quando o x está no conjunto A, para todo x pertencente a A, então, isso aqui é igual a φ2, o psi1 é igual a psi2, isso aqui é o φ2 mais psi2 avaliado em x. Portanto, φ1 mais psi1 é igual a φ2 mais psi2 e um conjunto de medida total. Ou seja, φ1 mais psi1 é equivalente a φ2 mais psi2. Eles só diferem em um conjunto de medida zero. Similarmente, quando você tem um escalar lambda, tá? Um lambda real, e você tem φ1 equivalente a φ2, você sabe que existe um Aφ mensurável com medida do complementar igual a zero e valendo a igualdade em todo ponto de Aφ. Então, você multiplica o escalar lambda aqui e aqui. Né? Continua valendo a igualdade, no mesmo conjunto de medida total. Portanto, lambda φ1 é equivalente a lambda φ2. Logo, essas propriedades de espaço fatorial ficam preservadas. Né? O que a gente vai fazer agora? Aquele espaço LP que nós havíamos considerado, o LP de μ, ele vai ser justamente aquele outro espaço LP que foi definido, só que passado pela classe de equivalência. Né? Então, tudo que for equivalente, que estiver em LP de μ, se você tiver um φ' equivalente a φ, você simplesmente chama de φ. Né? Então, quando a gente toma uma função f que está em LP, essa função f, na verdade, tem que ser compreendida como uma classe de equivalência. O conjunto de todas as funções φ em LP de μ, tais que o φ é igual a f μ QTP. Então, é esse conjunto aqui, é uma classe de equivalência. Tá? Então, você pega aqui o espaço quociente, o espaço LP que a gente quer estudar, e no qual nós queremos introduzir uma norma, tá? É, na verdade, um espaço quociente do espaço L estilizado, itálico, P, de acordo com a classe de equivalência definida por essa relação de equivalência aí. Então, esse é o espaço LP que a gente quer estudar. É essa classe de equivalência.
Na próxima videoaula, vamos ver aquelas desigualdades importantes para mostrar que, nesse espaço, nós podemos definir aquela norma, chamada norma P, né, ou a norma LP, que será definida assim, entendendo que isso aqui é a classe de equivalência, né? A norma P é integral no domínio do módulo de F na potência P, na medida μ, e depois extrai a raiz pésima. Até a próxima aula.